Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o desmame, né? Ainda um assunto muito tabu entre consultoras de amamentação, entre profissionais pró-amamentação, né? Mas uma primeira questão que eu queria conversar aqui é o seguinte, né? A proposta nunca é indicar, né? Então, às vezes a gente fala que trabalha com consultoria de desmame e parece que algumas pessoas imaginam que a gente sai batendo de porta em porta na casa das famílias oferecendo, né? Ah, compre um e leve dois, né? Tá na hora de desmamar seu filho, vamos lá, né? Promoção. Não tem nada disso, não tem nada disso, né? Primeira questão é nunca indicar o desmame. Ninguém, né? Nem familiar, nem o marido, nem o profissional da saúde, nem os profissionais da escolinha da criança, né? Então, a escolha do desmame, né, pertence apenas a quem está amamentando, né? E aí quem entende um pouco de desenvolvimento infantil, né, e estuda criação com apego, né, assim, essas linhas mais humanizadas e se preocupa com o vínculo entre mãe e família, consegue entender que o aleitamento não é só nutrição, né? O aleitamento materno ele vai muito além disso, né? Ele é uma maneira de se comunicar, uma maneira de interação entre mãe e bebê. Então, em primeiro lugar, quem tem que fazer essa escolha, né, desse momento é a mãe. Em segundo lugar, né, quando essas mulheres imaginam que chegou o momento de passar pelo desmame, pelo processo de desmame, e aí já está um grande diferencial de trabalhar com isso, né? Porque quando a gente se propõe a trabalhar com um desmame mais respeitoso, mais gradual, a gente já elimina a ideia de que isso vai ser feito do dia para a noite, né? Que isso vai ser feito de maneira abrupta, de maneira traumática. Então, trabalhar com isso também traz essa possibilidade para as famílias, né? Porque culturalmente, o que muitas mulheres vão receber de orientação, né, é passar um povidine no seio e dizer que está machucado, né? Passar alguma substância, algum alimento de sabor amargo na mama e essa criança experimentar e rejeitar, né? Dizer que ficou ruim, que está dodói. Então, nada disso é positivo, é compreensível, na verdade, né? Para a criança, e ela acaba passando aí por um desmame que não é bacana, né? E aí eu falo por experiência própria também, né? Já comentei aqui em outros momentos que eu fiz um desmame dessa maneira, né? Do dia para a noite de uma criança que estava em livre demanda. Isso foi muito ruim para mim e para o Theo, tá? Ah, mas então você trabalha com desmame, você passou por um processo ruim de desmame e você quer trabalhar com isso, justamente para que seja diferente para outras famílias, né? Eu acho que trabalhando com isso, além de ter uma possibilidade de ressignificar a minha história, né? É ajudar com que outras famílias não façam da maneira que eu fiz. Entendendo que é um processo, né? Precisa ser lento, precisa ser gradual. E antes de pensar efetivamente nesse processo, né, pessoal, vem o quê? A conversa com essa mulher, a empatia, né? Uma escuta atenta para entender essas necessidades dessa mãe e, ao mesmo tempo, compreender em que fase de desenvolvimento essa criança está, né? Então, por muitas vezes, nós conversamos, né, com a mãe e vamos tentando compreender em que fase de linguagem essa criança está, né? Se essa criança tem a possibilidade de se vincular e se comunicar com essa mãe. E por que eu falo em comunicar? Porque o seio também é comunicação entre os dois, né? Então, se essa mãe, se esse bebê, eles estão preparados para essa transformação, porque eu não vou tirar nada dessa criança, eu vou transformar,
né? Então a ideia é essa. E aí, para as pessoas que pensam que nós estamos incentivando o desmame, é muito pelo contrário. Nós estamos aí incentivando a continuidade do aleitamento. Porque muitas vezes essas mulheres chegam pedindo ajuda, pedindo alguém que as escute, né, e que compreenda essas necessidades. E quando nós alertamos que algumas coisas, algumas dificuldades, né, aí que estão associadas ao seu cansaço, por exemplo, estão associadas a um desenvolvimento normal dessa criança, ela vai entender que o problema não é o peito e que desmamar também não vai ser a solução, né? Muitas vezes essa mulher está sob pressão externa, pressão da família, pressão de um profissional da saúde, né? Um odontopediatra que falou que seu filho vai ter cárie se continuar sendo amamentado em livre demanda, né? E aí, muitas vezes, né? E aí eu digo também pela experiência que eu escuto de outras consultoras que têm oportunidade de trabalhar com desmame, é que as mães voltam atrás. Elas entendem que essa escolha tem que ser delas, que não deve ser influenciada pela família, né? Elas entendem que se desmamar esse bebê não vai ter uma noite de sono integral, esse bebê não vai muitas vezes transformar a sua seletividade alimentar, por exemplo, né? Se essa for a queixa dessa mulher, do dia para a noite. Então, pessoal, trabalhar com desmame também é ser pró-amamentação, tá? Então, quem tiver dúvidas sobre esse assunto, eu fico à disposição. E aí eu peço que respeitem o meu trabalho, assim como eu respeito o de vocês também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.